Boa noite, é sempre um prazer receber todos aqui na nossa casa. Tem alguém que veio pela primeira vez? Obrigado por ter vindo, viu? A gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida sobre a doutrina, alguma coisa, mesmo depois da reunião, vocês podem perguntar para as pessoas aí, que trabalham, os trabalhadores, né? Nós temos o plantão também, se vocês querem conversar assim, reservadamente sobre a doutrina, conhecer um pouco melhor, né? Então nós estamos aqui à disposição, todos os dias, mesmo na sexta-feira. Nós temos reuniões sempre às 8h15 da noite, tem a palestra da noite. No final da palestra, geralmente as pessoas podem fazer perguntas, porque essa é a hora da gente poder perguntar. A gente tem muita dúvida. Mesmo a gente que há muito tempo dentro da doutrina, a gente tem dúvidas de certas coisas, né? Então, eu fiz uma pergunta a uma pessoa, um pouco tempo atrás. Eu estou na doutrina há 50 anos. Eu perguntei para a pessoa se os espíritos existem. Eu estou 50 anos na doutrina. As pessoas que estão, né, para você está dentro do espiritismo e perguntam um negócio desse, é meio esquisito, né? Mas realmente, até o Allan Kardec perguntou isso no livro dos Espíritos, vocês vão encontrar que ele perguntou, e tem resposta para isso. Então você vê que sempre tem alguma coisa para a gente aprender no dia a dia. Sempre, a gente nunca sabe nada. Então, nós temos aqui um trabalho também de assistência social, tem 60 famílias que a gente ajuda através a parte material também, não só espiritual, né? Que é muito importante, mas a parte material, aquela que as pessoas precisam de imediato, né? Fala, estou com fome, minha família está desempregada, está com problema. Então tem um assistente social, eles visitam as casas das pessoas, né? Para saber realmente da necessidade, né? E todo mês, no segundo sábado de cada mês, eles vêm aqui e recebem a sua cestinha básica para poder ajudar. Ao menos a família, os filhos, né? Tem pessoas que têm filho na escola, tem uma roupinha, um sapato, um tênis. Então, esse é um trabalho. E fora esse trabalho, tem um trabalho, um sábado sim, um sábado não, tem um trabalho que a gente, tem um grupo que visita as ruas, os desabrigados, né? Então, leva um lanche, isso é mais um meio para poder conversar com a pessoa, às vezes. Deixar a pessoa, tem pessoas muito receptivas. Você vai atender através de um lanche, um café, um chocolate, e ele conta às vezes um pouco da vida dele, então você troca uma ideia, a pessoa parece que se renova, ao menos naquele instante, para ele é muito importante isso. Então esse trabalho também é feito um sábado sim, um sábado não. Então todos os dias, 8h15, mesmo sexta-feira, e quarta-feira também um trabalho às 2h da tarde. Também que a pessoa tem uma reunião normal com palestra e passes, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, depois da palestra, no final da reunião, tem sempre o Márcio, alguém da casa aqui que pode responder. E o pessoal da primeira vez, né, que quer conversar, tem um plantão. Sempre depois das 7, 7h30, a reunião de terça e de quinta-feira, que seria hoje, tem um plantonista para conversar. Tá bom? Então, é isso que a gente quer dar um recado para todos, né? E vamos então dar início à nossa reunião. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelo dia de hoje, por estarmos todos aqui reunidos, Senhor. Todos nós deixamos as nossas casas, alguns vieram do trabalho direto aqui para a nossa reunião singela, muito simples mesmo, mas que realmente cada um de nós traz aquilo de mais precioso temos no nosso coração e na nossa mente, para poder distribuir aqui aquelas pessoas que nos aportam a nossa casa, em busca de alívio, de um socorro espiritual, de um esclarecimento. É isso, Senhor, que nós podemos ajudar, colaborar com o plano espiritual. E o plano espiritual está aqui, presente, sempre nos acompanhando, nos intuindo, nos orientando para as coisas que dizem respeito a Deus. Isso é muito importante, queridos amigos. E lembrando sempre que a participação de vocês aqui é muito importante. Os espíritos, todas as reuniões que aqui se realizam estão aguardando as pessoas. Porque esse intercâmbio entre os encarnados e desencarnados é que realmente faz que os objetivos sejam alcançados. As curas que se realizam à distância,
tudo mais que possa ajudar as pessoas que aportam nossa casa. Que Deus abençoe a cada um em particular nesta noite. E vamos aqui então passar em seguida a palestra do nosso amigo, irmão, que vocês vão se maravilhar. Ele é batuta, hein? No encontro agora sob a luz do Cristo, as grandes dores se tornam pequenas, não mais falando do que se tem visto, mas dando amor, somente amor apenas. Separados ontem por obsessão atroz, trazendo as dores que eram necessárias, moendo o corpo, transformando em pós, limpando a alma de feridas várias. Caminharemos juntos pelo espaço afora. Se a dor vier, a calma já é tão terna, que a dor se diluirá no pranto que aflora, no amor, pois o amor é sempre a chama eterna. Desvestindo joias, capas e túnicas, olhando a vida como a vida é, sentindo as emoções que serão únicas, de vivê-la sempre no esplendor da fé. Entramos agora na esteira dos cruzados, misturamos ao deles nosso pranto. Não mais existem os heróis ou os culpados. Alcançamos juntos nosso próprio canto. Bandeiras vibram em mastros gigantes. Os cantos cantam inspirando a glória. Este homem fraco sobre o bruto de antes. Vitória nossa é de Deus, vitória. Ao som da poesia, A Espera 2, ditada pelo espírito de Inácio José de Alvarenga Peixoto, que é um dos poetas da Inconfidência Mineira. Os mentores espirituais foram puxando cortinas fluídicas que revestem as paredes desta sala, coberturas fluídicas que revestem o forro, carpetes fluídicos que revestem o chão, para que nenhum pensamento negativo, nenhuma entidade negativa, nenhum eflúvio negativo tenha acesso a este local. Nós desejamos boa noite para todos, encarnados e desencarnados, porque os mentores espirituais nos dizem que este salão não tem as dimensões pequenas que a nossa vista material consegue abranger. Ele é muito maior, ele tem a forma circular, ele lembra em muito o antigo Coliseu de Roma, onde os primitivos cristãos foram sacrificados em nome da justiça. Ele tem agora suas dependências espirituais completamente tomadas por espíritos desencarnados, irmãos nossos que vêm como nós, tentar aprender, apreender, compreender e, o que é mais importante, colocar na prática, no dia a dia, no cotidiano, em todos os momentos, atos, palavras, até nos pensamentos que nós emitirmos os ensinamentos de Jesus. Por isso, os mentores espirituais nos induziram a cumprimentar encarnados e desencarnados. Plano espiritual, ele nos propôs para o dia de hoje. É uma mensagem que está no contexto do livro Pão Nosso. É o capítulo 122. E é uma história contada por Emmanuel, o grande mentor da nova era. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Então fala do pecado e o pecador. E diz assim: amado, essa expressão falada inicialmente, ela consta da mensagem de João Evangelista, no capítulo 3, no segundo versículo. E diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separa os bons e os maus.
Então, porque nós temos quase que aquele vício, aquele indivíduo que está caído ali no chão, e nós consideramos como que uma pessoa diferente, inferior. E a mensagem do plano espiritual nos fala assim, que nós todos somos iguais. Simplesmente, nós estamos começando a compreender o Pai que está nos céus, e eles ainda não viram o Pai que está nos céus. E eles podem ter uma outra oportunidade, porque o próprio Jesus, ele nunca discriminou aquele mais inferior. Ele falava com os doentes, os leprosos, os cegos, os aleijados, as prostitutas. Ele falava com todos na sua misericórdia infinita. E aquele que hoje está num sentido assim, aparentemente inferior ao nosso, amanhã nós podemos estar no lugar deles. Porque pela lei das reencarnações sucessivas, nós vamos nascendo, crescendo, vivendo, morrendo, tornando outra vez a nascer. É uma lei eterna, a lei das reencarnações sucessivas. E nós todos, queiramos ou não queiramos, estamos habitando um planeta de expiações e de provas. O que quer dizer um planeta de expiações e de provas? É um planeta destinado a espíritos ainda inferiores num sentido moral, num sentido espiritual. Porque a humanidade da Terra, ela conseguiu um progresso muito grande na tecnologia, nas ciências. O homem conseguiu fazer uma viagem até a Lua, implantou ali a bandeira dos Estados Unidos, da América do Norte, foi e voltou, o que é uma coisa impressionante, maravilhosa. Ele consegue fazer inseminação artificial, ele consegue fazer transplantes de coração, de fígado, de rins, de pulmões. Só que na parte moral, na parte espiritual, o próprio Evangelho diz assim, o progresso é mínimo, é quase que imperceptível. Então estamos dentro do planeta que precisamos, que é praticamente uma escola que o Pai que está nos céus nos ofereceu. Na escala evolutiva dos planetas, os mais inferiores seriam aqueles planetas primitivos, como a Terra foi há 200 milhões de anos passados. Depois ela passou para um estágio mais elevado, que é o estágio de expiações e de provas. Estão aqui habitando espíritos como nós, que têm uma inteligência até bastante avançada, mas que na parte moral, na parte espiritual, a evolução ainda foi muito pequena. E um dia nós vamos transformar a Terra do planeta de expiações e de provas. Ele vai passar para o estágio seguinte, planeta regenerador. Quando então o amor, a fé, a esperança, a caridade vão prevalecer em toda a Terra, como Jesus disse no seu Sermão da Montanha, quando ele falou que os mansos e os pacíficos, eles vão herdar a Terra. Fato é que todos nós sofremos no planeta Terra. E por isso mesmo Jesus, ele quando subiu ao monte e se deparou com aquela multidão de encarnados e de desencarnados sofredores, ele pronunciou o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando disserem todo mal falsamente contra vós por minha causa, alegrai-vos, exultai, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus, pois assim também perseguiram aos profetas, os quais vieram muito antes do que vós. Sermão da Montanha, lindíssimo, talvez o sermão mais lindo já pronunciado na Terra desde que existe vida no planeta Terra. Só que as palavras de Jesus, elas permaneceram durante muito tempo incompreendidas, porque se perguntava, será que é bom sofrer? Será que é bom chorar? Porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. E os mentores espirituais nos esclarecem
que quando Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, ele falou em termos futuros, ele conjugou os verbos no futuro. Os mansos e os pacíficos herdarão no futuro a terra. Os misericordiosos alcançarão no futuro a misericórdia. E os aflitos, que somos todos nós, serão no futuro consolados. Bem, os mentores dizem assim: quando nós, na parte material, nós temos uma dívida perante um banco, perante uma casa comercial, e nós conseguimos pagar aquela dívida, nós ficamos muito contentes, estamos bem-aventurados. E quando na parte espiritual conseguimos também refazer uma coisa que foi mal feita anteriormente, isto é, o nosso erro anterior, então também somos bem-aventurados. E existe uma justiça das aflições. Por que justiça das aflições? Os mentores dizem assim: quando o Pai que está nos céus, ele criou o universo todo, ele traçou leis que regem a vida da matéria, como a lei da gravidade, descoberta por Isaac Newton, as leis de Pascal, de Arquimedes, de Erich von Braun, enfim, de Einstein, de todos esses que nós chamamos de gênios, que simplesmente eles não inventaram, eles descobriram que essas leis existiam. E na parte espiritual, ele também traçou leis, a lei de ação e reação, a lei do karma, a lei do livre-arbítrio, a lei das reencarnações sucessivas. O que quer dizer livre-arbítrio? Livre-arbítrio quer dizer que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Só que essa lei está ligada, está atrelada a uma outra lei que chama-se de causa e efeito. Eu faço o que eu quiser. Só que eu sou obrigado a recolher aquilo que eu fiz. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Se eu saísse daqui agora e fosse de bar em bar até a minha casa, tomando em cada bar um aperitivo, quando chegasse em casa, eu estaria embriagado. Eu estaria, não vocês. E amanhã eu ia ter alguma coisa que vulgarmente se chama de uma ressaca. Não vocês, eu é que teria, porque eu que plantei e eu que colhi. É mais ou menos assim que funciona o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser. Eu planto arroz, mas eu vou colher arroz, não vou colher feijão. Eu planto cebola, não colhe batata, vai colher cebola. Enfim, plantamos o que nós queremos, mas somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos e que semeamos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Depois os mentores espirituais nos dizem o seguinte, que todo esse sofrimento que existe no planeta Terra, eles são efeitos automaticamente de uma causa. A causa, automaticamente, ela é anterior ao efeito. E eles, mentores espirituais, subdividem as causas dos sofrimentos que existem na Terra em dois tipos de causas. A causa atual, isto é, aquelas que nós localizamos dentro desta encarnação, e causas anteriores das encarnações, que refletem-se depois nas encarnações posteriores. Causas atuais das aflições, se nós fizermos uma retrospectiva na nossa memória, muitas vezes vamos encontrar o fato que gerou, a causa que gerou aquele efeito que nós estamos colhendo agora. Aquela criança que, quando pequena, se mostrava agressiva, violenta, e nós, tratando daquela maneira, que bonitinho que ele faz, que engraçadinho que ela faz, e se tornaram adultos, agressivos, violentos, e hoje nós não conseguimos mais controlar aquela moça ou aquele rapaz. Nós não podemos nos queixar de Deus. Nós é que plantamos e nós é que estamos colhendo. É o dinheiro que tivemos na nossa mocidade, gastamos inopinadamente, e quando chega uma idade mais avançada, aquele dinheiro que gastamos anteriormente está fazendo uma falta agora. Mas não podemos culpar a Deus, estamos colhendo aquilo que nós semeamos. É aquele casamento que foi realizado, a moça pensando no dinheiro do rapaz, o rapaz pensando no dinheiro da moça, passado aquele primeiro momento de lua de mel. E quando se cai na realidade, não havia amor. E não havendo amor, aquele casamento fica insustentável. Não é culpa de Deus, é culpa nossa. Nós plantamos e nós colhemos. Então são causas atuais das aflições. Mas existem algumas coisas que acontecem e que nós observamos
que não dependem assim praticamente da nossa vontade dentro desta encarnação. É aquela criança que nasce já portando uma deficiência assim irreversível, outro que tem um defeito tão grande físico que ele não consegue nem trabalhar para poder se manter, para poder se sustentar. E, então os mentores dizem assim, aí são causas anteriores das aflições. Os mentores dizem assim, quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico, ele volta para a terra, da qual se originou. O nosso espírito, ele volta para a verdadeira pátria dos espíritos, que é o plano espiritual. Não levamos dinheiro, não levamos talão de cheque, não levamos cartão de crédito, não levamos automóvel, não levamos televisão colorida, não levamos celular, não levamos apartamento na praia, não levamos casa de campo, nós levamos só o nosso perispírito. O que é perispírito? Perispírito é um corpo fluídico que todos nós temos, cada qual o seu próprio perispírito, que antigamente era chamado de fantasma. E nesse corpo perispiritual ficam gravadas, como se fosse num disco, num CD, numa fita magnética, tudo aquilo que nós fizermos, de bom ou de mal. Acontece que nós somos ainda praticamente crianças, espiritualmente falando, e quase tudo o que nós fazemos, fazemos baseados no orgulho, na vaidade, na arrogância, na prepotência, na agressividade, na violência. Consequentemente, nós fazemos quase sempre coisas piores do que melhores. E chegando lá, no plano espiritual, eles mentores dizem assim, que ninguém se iluda, ninguém vai encontrar aquele Deus barbudo sentado num trono, julgando e condenando. Nós vamos encontrar a nossa própria consciência, que é o nosso grande juiz, que vai dizer onde erramos e onde acertamos. E como já ficou falado, normalmente erramos muito mais do que acertamos. Estamos, como se diz aí na rua, estamos no vermelho, devendo perante a contabilidade espiritual. Então pedimos aos mentores espirituais uma nova oportunidade para poder voltar à Terra numa nova encarnação, para fazer aquilo que nós não fizemos ou refazer aquilo que ficou mal feito. O pedido é feito a Bezerra de Menezes, Caibara Schutel, André Luiz, Emmanuel, Sheila, Meimei, Maria Dolores, Fabiano de Cristo, Alta de Souza, espíritos maravilhosos. Mas como disse Jesus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que haja a permissão do Pai que está nos céus. E por isso o nosso pedido é levado até Jesus. Por que Jesus? Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus se incumbe de levar o nosso pedido até o Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus, que é todo bondade, que é todo amor, que é todo perdão, Ele nos oferece uma nova oportunidade de reencarnação na Terra. Outra vez um espermatozoide, outra vez o óvulo, outra vez a gravidez, a mãe, o pai, os irmãos, mais tarde a esposa, o marido, os filhos, naquele contexto familiar. E o que nós encontramos na Terra? Miséria, guerras, fome, desemprego, traições humanas, as doenças que são tantas no planeta Terra. E por quê? Porque é um planeta, como já foi falado, de expiações e de provas, próprio para ser habitado por espíritos em evolução. Vem a pergunta então, e por que, quando Deus permitiu o reencarne, nós não fomos para um planeta mais elevado? Por uma questão de similitude. Existe uma lei física, a lei de Hahnemann, que diz assim, o semelhante atrai o semelhante. Então nós somos atraídos para a Terra, porque o nosso fluido, a nossa vibração, ainda é pesada, violenta, vibramos no ódio, vibramos no rancor, no sentimento de vingança, no ciúme, enfim, nesses defeitos todos que quase todos nós portamos.
E a Terra ainda é um planeta de expiações e de provas, cujo fluido também é pesado, é violento, é viscoso, é pegajoso. E ela nos atrai, como se fôssemos limalhas de ferro atraídas por um grande imã, e viemos para a Terra. Estamos na casa, estamos no bairro, estamos na cidade, estamos no estado, estamos no país, estamos no continente, estamos no planeta que nós precisamos e que nós merecemos. E causas anteriores das aflições. Foi falado no perispírito. Perispírito é o corpo fluídico, que é a ligação entre o corpo físico e o nosso espírito. Porque o espírito é imaterial, o corpo físico é material. Então são duas coisas díspares, que não se combinam. Seria a mesma coisa misturar água com óleo. Não há uma mistura, não há uma junção perfeita. Então seria necessário alguma coisa que ligasse o corpo físico, que é material, com o espírito, que é imaterial. E o Pai que está nos céus, na sua sabedoria infinita, ele criou o perispírito, que é semi-material. Ele é fluídico. Então ele é a ligação entre o corpo físico e o nosso espírito, que é imaterial. Esse é o elo de ligação. E ali ficam gravadas todas as coisas que nós fizemos, de bom ou de mal. Abra-se um parêntese aí, pedindo licença para Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, que foi talvez um dos maiores poetas que Portugal conheceu. E num dado momento, isso ele conta ele próprio no livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado por Ivone A. Pereira, ela já desencarnou. E então ele conta que estava ficando cego e desesperado, ele partiu para o suicídio. Abra-se aí um parênteses para dizer que a palavra suicídio, ela tem que ser riscada do nosso vocabulário espírita, porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, nem a nossa própria, que nos foi emprestada pela misericórdia do Pai, para que dentro da terceira dimensão nós pudéssemos tentar subir ao menos um degrau na escala moral, na escala espiritual. E depois, não vai resolver, porque se o indivíduo tem problemas financeiros, de saúde, sentimentais, familiares, os problemas depois do suicídio continuam existindo, agravados ainda por um outro erro muito grande, que é o próprio suicídio. Então ele conta que se suicidou. E aqueles que se suicidam, eles vão se reunir por uma afinidade também, num lugar chamado o Vale dos Suicidas. Um lugar de tanta tristeza, de tanta melancolia, tão frio, tão gelado. E ali ficou Camilo Castelo Branco no meio de todos aqueles que se suicidaram, que praticaram aquele ato terrível translocado. E a única coisa que chegava lá era a prece da sua mãezinha. Ficou encarnada em Portugal e que formava como que um jato de luz, chegando até ali, iluminando um pouco aquele lugar tão triste, tão desesperador. E foi baseado na prece da sua mãezinha que mais tarde, 50 anos depois, ele teve a permissão para um novo reencarne. Só que, no se reencarnar, quando vai se reencarnar, quando o espermatozoide penetra o óvulo se fecha, ele se enquista, e ali então já está um embrião, ali já está um espírito, os mentores espirituais que governam os reencarnes, eles já fazem com que o perispírito do espírito reencarnante fique justaposto àquele embrião em formação. Então ali está um novo espírito, e um espírito que vai reencarnar, que ele tem os caracteres hereditários de pai, de mãe, de ancestrais, mas ele é um espírito único, indivisível e imortal, que traz consigo todo o cabedal de conhecimentos, de virtudes e de defeitos que ele amealhou durante tantos e tantos anos, tantas e tantas encarnações. Ele já traz tudo aquilo gravado no seu próprio perispírito, e ele vai moldar um novo corpo físico. E moldou, no caso de Camilo Castelo Branco, um corpo deficiente. Por quê? Ele havia estraçalhado o centro coronário, que está aqui no alto da cabeça, o centro frontal, que está na testa. Ele destruiu aqueles plexos do corpo físico, em consequência, os chakras do corpo perispiritual. E na moldagem do novo corpo físico, ele moldou um corpo deficiente na cabeça.
Então ele mesmo diz que quem visse 50 anos depois, ela, sua mãezinha, que tornou a se reencarnar outra vez para ser sua mãe, arrastando pela mão um menino com uma cabeça excepcional lá nas ruas do Porto, nunca poderia saber que ali estava o espírito de talvez o maior poeta que Portugal já conheceu. E assim ele foi colher aquilo que ele plantou. Não é que Deus castigue, o próprio perispírito do indivíduo grava todas essas coisas, e na moldagem do novo corpo físico, ele já moldou um corpo deficiente naquele ponto onde ele falhou, onde ele fracassou. Não porque Deus castigue, ele próprio é que está se maltratando e se castigando. Bem, há também dentro desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, há uma mensagem de Santo Agostinho. Ele fala do mal que existe na Terra, miséria, fome, desemprego, traições humanas, guerras, enfim, todas essas coisas que existem no planeta Terra devido à nossa inferioridade ainda, o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, nossa prepotência, nossa agressividade, nossa violência. E ele perguntado, ele diz assim, numa mensagem: o mal e o remédio. Qual é o remédio para combater, para suportar tudo isso que nós plantamos e que nós estamos colhendo agora? Então ele diz assim, que é a fé. E o que é fé? A fé é a certeza, a convicção de que nós vamos atingir um determinado objetivo. A fé não se compra, não se vende, não se empresta, não se aluga, não se impõe. A fé é uma conquista do nosso espírito. E quando conquistamos a fé, ela nos impulsiona rumo à esperança. E o que é esperança? Esperança é a própria fé, na perspectiva do futuro. Não fiz hoje, vou fazer daqui a um mês. Não fiz este ano, vou fazer no próximo ano. Não fiz nesta encarnação, vou fazer na próxima encarnação, que certamente a misericórdia do Pai vai me oferecer. E quando conquistamos a fé e a esperança, segundo Paulo de Tarso, as 3 grandes virtudes, fé, esperança e caridade. Então nós vamos para a caridade. O que é caridade? Caridade é o próprio amor, só que amor em movimento, não é amor parado, o amor estático, o amor domínio, o amor posse, é amor em movimento, é amor que faz alguma coisa por aquele que precisa. É aquele sentimento dentro do coração que diz de nós, para nós mesmos: tomei o meu café pela manhã, almocei na hora do almoço, mas existem no planeta Terra milhares de pessoas que não comem há vários dias. E se nós não podemos, porque sozinhos não podemos modificar essa situação, temos no coração, no espírito, na mente, o desejo de que gostaríamos que fosse diferente. Porque a Terra é um planeta maravilhoso. A Terra comporta atualmente aproximadamente 6 bilhões de espíritos encarnados. Poderia ter uma população muito maior, cada qual com sua moradia, seu trabalho, sua assistência médica, sua assistência dentária, se houvesse um pouco mais de amor, de caridade, de fraternidade e de respeito no coração de todas as pessoas. E os mentores, eles ouvem as nossas conversas de encarnados. O encarnado diz assim: eu não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro. E os mentores dizem que esse fato de colocar a mão no bolso e oferecer uma moeda, uma nota, é caridade sim. Só que é a caridade mais simples que pode existir. Nós podemos fazer caridade visitando aquele asilo, visitando aquele velhinho que foi abandonado pela própria família. Nós podemos fazer caridade visitando aquela creche, aquela criança que não chegou a conhecer nem o próprio pai, nem a própria mãe. Nós podemos fazer caridade. De manhã, passamos a mão no guarda-roupa, no caso do homem, tantas calças, tantas camisas, tantos calçados. No caso da moça, tanta saia, tanta blusa, roupa que às vezes nem usamos mais, mas ficamos guardando, como que dizendo: quem sabe um dia ainda vou usar essa roupa, que poderia ser oferecida para uma pessoa que não tem. Mas a caridade, segundo dizem os mentores espirituais, ela começa com o próximo mais próximo. Qual é o próximo mais próximo? A esposa difícil, o marido problemático, o filho que é um problema, a filha rebelde, espíritos que nós
nos habituamos a chamar de parentes difíceis e que Emmanuel, o grande mentor da nova era, ele diz assim, não podemos mais chamá-los de difíceis, temos que chamá-los de diferentes, porque, baseados na lei do livre-arbítrio, eles têm o direito de pensar, sentir, agir, da forma que eles achem mais correta para pensar, sentir e agir, e a forma que eles têm de pensar, de sentir e de agir. Às vezes não é bem igual a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Então Emmanuel, o grande mentor da nova era, ele diz assim, aqueles parentes antes chamados de difíceis devem ser chamados de diferentes, para que nós sejamos dignos do Pai que está nos céus, que faz a chuva cair sobre bons e sobre maus, que faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos, para que nós sejamos dignos da bandeira branca da paz. Bandeira branca da paz, que segundo narram os mentores espirituais, ela está hasteada num mastro fluídico que se eleva muito acima dos telhados convencionais desta casa. Bandeira branca da paz, que tem como lema e como dístico a expressão, fora da caridade não há salvação. Dá tempo ainda? No ano de 2008, a Federação Espírita do Estado de São Paulo promoveu um congresso espírita. Dentre vários assuntos que foram tratados, se tratou da ecologia. O que é ecologia? Ecologia é estudo. Então é o estudo da terra, é o estudo dos animais, das plantas, da água, do ar. E quase todos os países, quase todas as entidades, hoje falam da ecologia. Por quê? Porque o homem, pelo seu comportamento, nós, quando dizemos nós, é no sentido geral, fazemos a barba com a torneira aberta, nós escovamos os dentes com a torneira aberta, e a água potável é alguma coisa que pode se esgotar. O Brasil tem uma grande reserva, mas pode se esgotar. Nós não varremos a calçada com vassoura, nós varremos com jatos de água. E assim nós vamos gastando e jogando geladeiras velhas, sofá, guarda-roupa, nos rios, nos córregos, provocando assim enchentes muito grandes quando chove e como está chovendo agora bastante nesse início de ano. E o homem, ele avança, ele vai derrubando as matas, provocando secas brutais. Ele avança agora contra a selva amazônica, que é o último pulmão verde do mundo, que vai dos pantanais de Mato Grosso até os limites do Maranhão. Destruindo-a, ele vai transformar a terra num imenso deserto. Muitos dizem assim, isso vai acontecer daqui a 200 anos, eu não vou estar aqui. Vai estar sim, você não vai estar com esse corpo e com esse nome, vai estar como seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, mas vai estar encarnado e vai colher, pela mesma lei que se falava agora, lei de ação e reação, vai colher tudo o que você está plantando agora. E a Terra é um planeta lindo, maravilhoso. E a Terra, ela é chamada de Terra, o planeta azul. Então, há uma poesia ditada pelo espírito de Castro Alves, que nós psicografamos. Fala da Terra, o planeta azul. Por que planeta azul? Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a sair da órbita da Terra, ele vendo a Terra à distância, ele disse pelo rádio, a Terra é azul, em virtude da grande quantidade de oxigênio que impregna a sua atmosfera. Mais tarde, Neil Armstrong, o americano, que foi o primeiro homem a pisar no solo da Lua, ele também, vendo a Terra à distância, ele confirmou, a Terra é azul. Então, chama-se Terra, o planeta azul. No choque monumental de estrelas resplandecentes, no impacto impressionante, saem partes excedentes, gases, fogo, fluidos, projetados sem ruídos, na imensa esfera que erra, prenhe de vida e de luz, no destino que conduz o azul planeta Terra. E tal e qual um milagre, o elemento hidrogênio, unido em duas partículas a uma do oxigênio, formando o H2O, reativando o hélio e o nó, de vida etérea distante, traz a vida no momento, que é de Deus um pensamento ao nosso globo girante.
Água no fundo da terra, caminha, forma uma bica, se transforma num riacho, em rio se glorifica. Nasce fauna, nasce flora, no verde doce que aflora, surgem plantas e florestas, surgem aves e panteras, quais sementes de outras eras, nas montanhas ou arestas. A água sobe aos céus, sob a forma de vapor, atraída pelo sol, atraída ao seu calor, forma nuvens gloriosas, forma chuvas portentosas, e na ânsia do seu anseio, calma, humilde, serena, tornando a terra amena, a terra volta no seio. Rosas, cravos, crisantemos, hortênsias e margaridas, canários, pardais, beija-flores, nas paisagens coloridas, nos montes, nas ribanceiras, nos vales, nas cachoeiras, no verde de verde tanto, o planeta azul se fazia, qual maravilha que um dia Deus cobriu no próprio manto. Mas Deus, nosso Pai eterno, nosso Deus, nosso Pai santo, descobriu a própria face, descobriu-se de seu manto, mirou-se em água cristalina e viu a própria face divina, e qual fosse uma miragem, o barro moldou com a mão, e soprando o seu sopro em Adão, fez o homem à sua imagem. O homem simples e ignorante, o homem da pedra lascada, deu um salto colossal ao homem da autoestrada, das viagens para a lua. Sua ambição ficou nua, sem precedentes na vaidade, destruindo, conspurcando, na natureza esgotando os sonhos da humanidade. O petróleo jogado nos mares, os dejetos lançados nos rios, não se ouve o canto dos pássaros, nem ao menos os seus pios. As matas são derrubadas, no machado e nas queimadas, e Seattle diria por certo, o homem poluindo os ares, matando a vida nos mares, tornando a terra um deserto. Eu penso em Yuri Gagarin, o russo que era astronauta, dirigindo a espaçonave, qual se tocasse uma flauta. Eu penso em Nostradamus e no planeta que amamos. Penso no evangelista João e em Jesus de Nazaré, sabendo tal qual é o apocalipse da escuridão. Mas a força da força maior, força que de Deus se emana, que certamente outra vez salvará a raça humana, velando de noite e de dia, qual fosse uma estrela guia, na terra do norte ao sul, iluminando a alma e a mente, e o coração dessa gente, salvando o planeta azul. Nós agradecemos a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, aos amigos espirituais, a oportunidade maravilhosa de podermos conversar sobre o Evangelho de Jesus. E se nós pudéssemos ainda fazer uma sugestão, nós sugeriríamos que nunca, jamais, em hipótese alguma, nós poderemos perder a nossa fé e a nossa esperança, porque a misericórdia do Pai, ela se demonstra em todas as coisas que Ele criou nesse universo profundo e maravilhoso. Que se observe as estações do tempo na terra, que depois de um longo e tenebroso inverno, quando as folhas secas dos nossos sonhos permanecem caídas pelo chão, quando os galhos ressequidos das árvores parecem braços erguidos para o céu, pedindo a piedade e a misericórdia do Pai, surge uma nova primavera. Outra vez as folhas verdes, outra vez as flores coloridas e perfumadas, outra vez os frutos saborosos recobrindo toda a natureza. Assim também o nosso espírito, depois de um longo e tenebroso inverno, talvez do longo e tenebroso inverno, do nosso túmulo, do nosso desencarne, ele ressurge como se fora em uma nova primavera. Outra vez as folhas verdes, outra vez as flores coloridas e perfumadas, outra vez os frutos saborosos, recobrindo as ruínas dos nossos fracassos, como se a voz de Deus ecoasse aos nossos ouvidos espirituais para nos dizer: eu sou o Senhor teu Deus, estou aqui para te dizer que te sustento com o meu braço forte, estou aqui para te dizer que o Espírito é imortal, estou aqui para te dizer que a vida continua. Que Jesus, o Mestre Divino, o meigo, o doce Rabi da Galileia, nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, graças a Deus. Chega.
A gente realmente fica emocionado. Nosso irmão Gilberto, ele... Bom, agora vamos pela parte. Alguém quer complementar alguma coisa, alguma palestra, fazer alguma pergunta, principalmente as dúvidas, né? Senhor Gilberto, eu acho que a religião falhou para melhorar a humanidade, né? Por isso que surgiu o espiritismo se aliando à ciência, né? Faltava essa união com a ciência, né? Para mostrar à humanidade o porquê das coisas, né? O espiritismo não poderia seguir uma trilha mais firme, envolvendo a física e a parapsicologia? Bem, acho que a evolução ela é lenta, como já foi falado, né? Nós tivemos 3 grandes revelações. A primeira foi com Moisés. Moisés, que era um missionário, e ele tinha várias missões na terra. A primeira era de trazer ao povo hebreu, e posteriormente a todos nós que viemos depois dele, a ideia de um Deus único, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente bom, justo, misericordioso. Veja que há 3.000 anos passados, a maioria dos povos eram politeístas, adoravam imagens, adoravam estátuas. Os romanos, há 2.000 anos, eles adoravam estátuas. Então, a evolução ela é muito lenta. E Moisés, então, primeiramente ele trouxe a ideia de um Deus único. Depois ele tinha outra missão, de subir lá no Monte Sinai e receber mediunicamente, através da intuição, da clarividência, da clareaudiência, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus. Depois Moisés tinha outra missão, a de provar a liberdade, porque se nós somos filhos do mesmo Pai que está nos céus, nós não podemos escravizar ninguém e nem seremos escravos de ninguém. E baseado nessa ideia de liberdade, ele arrancou essa expressão, o povo hebreu, de um cativeiro que já durava 400 anos no Egito Antigo. E ele se defrontando com um povo revoltado, rebelde, indisciplinado, porque vinha de uma escravidão muito longa, ele foi obrigado a promulgar leis de caráter humano, como a pena de talião, que dizia olho por olho, dente por dente, como a pena da delapidação da mulher, que fosse apanhada em adultério, como a proibição da comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos. Então eram as leis mosaicas, as de caráter divino que ele recebeu no Monte Sinai, as de caráter humano que ele próprio promulgou, que funcionavam na Judéia antiga num sentido moral, num sentido religioso e num sentido político. Foi quando veio Jesus. Isso há 2.000 anos passados. E Jesus veio trazer a lei do amor, a segunda grande revelação. A lei de Moisés dura, dizia olho por olho, dente por dente. Queria dizer, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. Era mais ou menos assim. E Jesus veio dizer, é preciso amar até o inimigo, orar por aquele que nos ofende e calunia, para que nós sejamos dignos do Pai que está nos céus, que faz a chuva cair sobre bons e sobre maus, que faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. Quem? Mas é falha, é falha da pessoa, não é uma falha de Jesus. Jesus veio e... O Espiritismo é a terceira grande revelação. Aconteceu no século XIX, porque Jesus já havia prometido há 2.000 anos passados, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ninguém vê e nem conhece, mas vós o reconhecereis, e ele ficará eternamente convosco. Foram as palavras de Jesus, anunciando o Consolador prometido, que é o Espiritismo kardecista cristão. Então aconteceu no século XIX, quando veio Allan Kardec
o Denisard, Hippolyte e Léon Rivail na terceira grande revelação, que foi o Consolador prometido por Jesus. E quando Kardec veio, o que aconteceu? No século XIX, houve um progresso muito grande, vertiginoso das ciências. E nesse progresso vertiginoso, houve um choque, porque a religião antiga, parada no tempo e no espaço, é o catolicismo principalmente, e o protestantismo também, que foi aquela divisão entre os católicos e protestantes. Então, o que acontecia? A religião dizendo assim, lá em cima é o céu, aquele azul é o céu, lá embaixo é o inferno. E todo mundo tinha que acreditar. Quem não acreditasse estava excomungado. Quem não pagasse a bula estava excomungado. Era mais ou menos o que a religião católica falava. Quem tinha dinheiro comprava a bula e tinha o direito de amanhã habitar um paraíso. Não era mais ou menos assim que eles ensinavam? Os padres e papas ensinavam assim, até no século XIX. Então nós pensamos que Deus, na sua sabedoria infinita, vendo que naquele choque monumental entre as ciências que evoluíam e as religiões antigas paradas no tempo e no espaço, o que aconteceu? A fé desmoronou, porque a pessoa não tinha mais fé. Como a religião falando que ali é o céu e lá embaixo é o inferno. E a ciência provando que a Terra é redonda e não existe nem alto nem baixo. E se ali, aquele azul que nós vemos, nada mais é do que uma grande quantidade de oxigênio que impregna na atmosfera. Então, aquele céu que eles apontavam é esse, é uma grande quantidade de oxigênio. E se ali é o céu, do outro lado da esfera, onde está o Japão, a Coreia, a China, ali seria o inferno, o que é uma ideia completamente absurda. E desse choque monumental entre as religiões que subiam vertiginosamente e a ciência e as religiões paradas no tempo e no espaço, houve um choque monumental e a fé desmoronou. Nós pensamos que Deus, na sua sabedoria infinita, então ele deve ter dito, vai química, vai dizer aos habitantes do planeta Terra, aqueles homens vaidosos e orgulhosos, que os seus corpos físicos são compostos de hidrogênio, oxigênio, azoto e carbono, como de resto todos os corpos orgânicos ou inorgânicos do planeta Terra. Ele deve ter dito, vai física, vai dizer aos habitantes do planeta Terra que existem leis que regem a vida na matéria, como a lei de Galileu Galilei, como a de Einstein, como a de Pascal, como a de Arquimedes. Ele deve ter dito, vai biologia, vai dizer aos habitantes do planeta Terra, aqueles homens vaidosos e orgulhosos, que qualquer que seja a condição social, os seus corpos físicos foram compostos na junção de um espermatozoide e de um óvulo, e que só resta para eles todos um único destino físico comum, ou seja, uma sepultura. Ele deve ter dito, vai astronomia, vai dizer aos habitantes do planeta Terra que existem milhões de sóis iguais ou maiores do que aquele sol que aquece o seu orgulho e a sua vaidade, que existem bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra, girando eternamente no espaço infinito. Ele deve ter dito, vai Denisard, Hippolyte e Léon Rivail, vai Allan Kardec, vai dizer aos habitantes do planeta Terra que assim como existem leis que regem a vida da matéria, existem leis que regem a vida dos espíritos, como a lei do karma, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei das reencarnações sucessivas, a lei do livre-arbítrio. Ele deve ter dito, vai Denisard, Hippolyte e Léon Rivail, vai Allan Kardec, vai dizer aos habitantes do planeta Terra, assim como Jesus disse a Nicodemos, o corpo vem do corpo, o espírito ele assopra como vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Tu, Nicodemos, és mestre em Israel e te admiras quando te falo das coisas da terra, quanto mais se eu te falasse das coisas dos céus. Mas não te espantes de eu te dizer, o que importa é renascer de novo. Então isso aconteceu no século XIX. E Kardec, ele foi perguntando, os mentores respondendo, Kardec não inventou nada. Se tivesse inventado, seria assim, Kardec o inventor. Mas é Kardec o codificador, isto é, aquele que transformou tudo em código. E o que ele transformou? Ele
foi perguntando, os mentores respondendo, ele foi escrevendo. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho que está no contexto da Bíblia, só que analisado segundo a doutrina dos Espíritos. Ele escreveu o Livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas, aquelas perguntas que nós já fizemos, aquelas que nós queremos fazer, aquelas que nem pensamos em fazer, estão ali catalogadas com as respectivas respostas do plano espiritual. Ele fez outro livro, que é o livro dos médiuns, dedicado aos que são médiuns, aos que têm tendências para desenvolver a mediunidade. Fez outro livro que é a Gênese, Origem das Coisas, segundo o Espiritismo. Fez outro livro que é o Céu e o Inferno, que não são lugares geográficos, são estados do nosso espírito, estados da nossa alma. Com esses 5 livros, ele traçou os parâmetros, os paralelos, o alicerce, o arcabouço da doutrina dos espíritos, não é dos espíritas. É dos espíritos, muito embora ela possa vir a ser a doutrina dos espíritas. Depois da codificação, aquelas perguntas que eram feitas antigamente, de onde eu vim, para onde eu vou? Eu vim do plano espiritual, porque eu sou um espírito, eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem este corpo, que já teve outros corpos, que terá outros corpos segundo a necessidade de evolução, segundo a misericórdia do Pai. E a palavra pecado pode ser riscada do nosso vocabulário. Não existe pecado irremissível, porque a misericórdia do Pai é infinita e nos dá sempre outras oportunidades. Céu e inferno não são lugares geográficos, são estados do nosso espírito, estados da nossa alma. Se eu faço mal, estou no inferno espiritualmente falando. Se eu faço bem, estou no céu espiritualmente falando. Então, é a mensagem do Evangelho, é a codificação. Agora, pergunta, quem já leu os 5 livros básicos do Espiritismo? É preciso estudar para poder saber. É preciso fazer a reforma moral interna, que o Espiritismo ele sugere, ele fala. Porque não adianta você dizer a rua é violenta, a rua é inanimada. A rua é composta de asfalto, de guias, de postes, paredes, fiação elétrica, fiação telefônica. Ela nem é pacífica, nem é violenta. Ela é inanimada. A violência está no coração das pessoas. Naquele caso, quando aquele pai e aquela madrasta possivelmente tenham jogado a menina de lá, de 7º andar, qualquer coisa por aí, então ouvimos de pessoas que se dizem religiosas. Não, tem que matar esse cara. Tem que matar e tem que depois passar na máquina de moer carne, por cima, qualquer coisa. Mas você é espírita, você não está dizendo que você é espírita, que frequenta a federação? Então, você ainda tem ódio no coração, você tem rancor no coração, você ainda não fez a sua reforma moral interna, você não fez a mesma coisa que ele fez porque não teve oportunidade. Se tivesse, você faria. Né? Então, a violência ainda é muito grande. Nós criticamos, mas nós não nos reformamos. É preciso nos reformar. É preciso entender que a misericórdia do Pai é muito grande, mas nós temos que fazer a nossa parte. Está escrito que a Terra ela vai ser um planeta regenerador no fim deste milênio, durante este milênio. Mas isso não vai ser de graça. De graça não acontece nada. De graça, na parte material, precisamos de reais, de dólares, de euros. Temos que ter o dinheiro para fazer alguma coisa na parte material. Na parte espiritual, precisamos fazer a nossa reforma moral interna. Nós ainda criticamos os outros. Aquela mulher que chegou à meia-noite em casa, não, está vendo? Não sei não. Ali, né? E falamos do outro, ele anda meio delicado, esse cara anda meio esquisito. Nós somos loucos para falar mal dos outros. E não vemos os nossos defeitos. Por isso que Jesus, há 2000 anos passados, ele dizia, esse foi termo até da federação durante essa semana, a trave e o argueiro no olho. Você vê o cisco que está no olho do seu próximo e você não enxerga a trave, que é uma madeira enorme. Uma trave que sustenta assim a parte superior de uma porta, ou então a trave de um campo de futebol. Você não enxerga a trave no teu olho e quer tirar o cisco que está no olho do teu próximo. Ainda nós evoluímos muito pouco moral e espiritualmente falando. Bom, nosso tempo já estourou. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que tiver, depois, quando terminar a reunião, o Gilberto vai estar aqui, né? Vocês podem se dirigir a ele e fazer. Ele pode dirimir essas dúvidas aí, Ana. Então vamos agora, fazer as vibrações da noite.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Maria, novamente estamos aqui, reunidos em nome de nosso Senhor, de nosso Mestre Jesus, procurando, da mesma forma, através do nosso coração e da nossa mente, levar a todas essas pessoas que nos procuram o alento, o amor, que dentro de nós poderá, por certo, consolar e esclarecer essas criaturas. Sempre tem alguém que está precisando da nossa oração. Então vamos lembrar desse alguém. Todos nós, queiramos ou não, temos dentro da nossa agendazinha os nomes daquelas pessoas que mais estão próximas de nós, que precisam mais do nosso carinho, do nosso amor. Então vamos lembrar. É um parente, é um vizinho nosso que está em dificuldade, problema de saúde, aquele pai desempregado, aquela mãe pobre, que precisa cuidar do filho deficiente. Então, sempre tem alguém, por mais que queiramos ou não, sempre tem alguém que está precisando da nossa oração. E é neste momento, então, que vamos orar. Pedir a Jesus que coloque a mão sobre cada uma delas. E através destes mensageiros de luz, destes nossos amigos espirituais, possamos levar realmente conforto, alegria a essas pessoas e possivelmente a cura de todos os seus males. Que Deus abençoe a cada um nesta noite, que vieram aqui trazendo seu coração aberto e seu amor em favor de todos aqueles que precisam. Agradecemos nosso irmão Gilberto pela emoção que nos trouxe nesta noite, através da sua palavra vibrante, corajosa e entusiasmada. Que Deus o abençoe sempre assim. Obrigado, Senhor.